Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda, é uma alegria ter você aqui em nosso programa, no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Antes de nossa aula começar, nós queremos fazer aquele costumeiro convite que você já conhece. Já verificou seu inscrito aqui no nosso canal? Não? Então faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho na opção todas e não perca nenhum dos conteúdos que são produzidos aqui pelos estúdios da Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Hoje nós estaremos meditando na lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. E eu tenho certeza que você vai ter uma profunda reflexão e lição impactante para a sua vida. Então, antes de começar, já deixa o like, porque essa lição vale muito a pena. Bem-vindo e bem-vinda! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos e irmãs, estamos começando a lição de número 3, lição que será ministrada no dia 17 de julho de 2022. O título de nossa lição, a sutileza da imoralidade sexual. O nosso textual encontra-se em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18, que nos diz: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nossa verdade prática nos diz que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Temos aí a nossa leitura diária, que vai de segunda a sábado. Temos também nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 textos extremamente importantes para o que nós iremos estudar hoje. O primeiro em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 15 ao verso 20, e o segundo está em Romanos, no capítulo de número 1, do verso 26 até o verso de número 28. São 2 textos neotestamentários que vão servir como base para estruturar a nossa lição de hoje. Nós temos aqui também o nosso plano de aula, já conhecido por você que tem a revista do professor. Não deve ser copiado ao pé da letra, mas serve como uma bússola para você se estruturar e tomar como esqueleto da sua aula. Nós temos também alguns objetivos que devem ser atendidos, principalmente na questão do método, mas nós temos aqui uma lição muito rica e profunda e nós já queremos entrar no teor dela. Como os irmãos sabem, é uma lição que aborda 3 tópicos, são 3 tópicos muito amplos, poderíamos ter facilmente pelo menos 2 lições inteiras a partir do tópico 1 e do tópico 2, mas nós queremos focar naquilo que é mais polêmico, aquilo que pode trazer mais dificuldade para você, professor, professora. Então, diferente de outros momentos em nossas aulas, em que nós nos alongávamos muito em alguns tópicos, nesse trimestre especificamente, o nosso objetivo maior é fornecer para você, professor, professora, e também para você, aluno que nos acompanha, informações relevantes, respostas que podem atender você em possíveis dúvidas que surgirão dentro de sua sala de aula, tá? Então, é muito importante que você anote todas as informações que por acaso você não saiba, que por acaso você não conheça relacionado aos tópicos que aqui serão tratados. Eu basicamente separei essa lição em 3 tópicos principais. O tópico que fala da fornicação, o tópico que fala da prostituição e o tópico que fala da homossexualidade. Esses 3 temas, eles estão distribuídos ao longo do tópico 1 e do tópico 2, e no tópico 3, aliás, o tópico 4, nós vamos encontrar aqui
porque essa lição nossa ela tem 4 tópicos, na verdade, né? Então, está distribuída ao longo do tópico 2 e tópico 3. E aqui no tópico 3 você pode ver o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, o tópico mais importante que nós vamos trabalhar aqui será, sem dúvida nenhuma, o tópico de número 2. Por isso que a maior parte do nosso tempo será concentrada nessa parte aqui. E a nossa lição, como você pode ver, ela começa explicando de forma histórica a importância do tema que está sendo tratado nesta lição. Nós vivemos em uma sociedade extremamente sexualizada, desde a mais tenra idade. Você encontra hoje adolescentes, pré-adolescentes e, por que não dizer, criança, que desde criança tem contato indireto, podemos assim dizer, com figuras e objetos sexuais, figuras apelativas, propagandas apelativas, apesar que diminuiu muito em relação a outros anos, mas a TV ainda possui muito marketing apelativo, mas aquilo que saiu da propaganda foi para os programas. A gente tem que entender que a TV dos anos 90, por exemplo, era proibitiva, né? As propagandas eram extremamente apelativas em termos sexuais. Hoje há uma preocupação maior dos órgãos regulatórios, né, com relação à sexualização da mulher, à exposição da mulher em propaganda de cigarro e cerveja, porém todo esse cuidado que se tem hoje com marketing, ele migrou para os programas. Nunca antes filmes, novelas, seriados foram tão sexualizados, com tantas cenas de pornografia, seja ela explícita ou seja ela sutil, como nós vivemos hoje. Hoje é quase impossível você assistir uma série com uma classificação maior do que 16 anos com alguém que tem 16 anos, se for seu filho ou sua filha, devido à forte incidência que nós temos hoje do apelo sexual. Mas isso não nasceu da noite para o dia. Isso teve uma mudança. E essa mudança é o que está descrito aqui no tópico de número 1, que é a revolução sexual. A nossa lição, ela diz o seguinte, que a revolução sexual, ela surge para quebrar um paradigma. Que paradigma é esse que ela veio quebrar? Os irmãos sabem que aquilo que nós chamamos de civilização ocidental, ou seja, a nossa parte aqui do mundo, ela sofreu uma forte influência do judaísmo e do cristianismo. Essa influência, ela pode ser vista nas leis, ela pode ser vista na nossa política, ela pode ser vista ao longo de toda a nossa cultura. Tudo isso aliado com o traço religioso, fez com que o nosso mundo exercesse ou sofresse durante muito tempo influências da cultura europeia e da cultura judaica. Tudo isso unificado pelo caráter do cristianismo. Por isso que é importante entendermos o papel que o cristianismo teve na história da civilização ocidental quando ele se torna uma religião oficial através do imperador Constantino lá no Credo de Tessalônica, que é quando realmente o cristianismo se torna a religião oficial. A partir daí, o Império Romano adota a fé em Cristo como religião própria, e é claro que estamos falando de um império que dominava quase todo mundo à época, então naturalmente o cristianismo se estabelece concretizando a sua influência e sepultando o credo greco-romano, as mitologias greco-romanas. Apesar de nós termos já passado vários séculos, a América, principalmente a América, ela foi muito moldada pela fé cristã, principalmente a América do Norte pela fé protestante e a América Central e do Sul pela fé católica. Então você tem aí uma influência forte que nós chamamos de o paradigma judaico-cristão que moldou a cultura ocidental durante séculos. Esse paradigma trouxe influências muito grandes, como, por exemplo, o ideal de moral, o ideal de ética, a visão de um casamento monogâmico, de um culto monoteísta, a visão de fidelidade entre homem e mulher, a relação heterossexual, ou aquilo que nós chamamos de
heteronormatividade estava naturalmente estabelecido por essa fé, por essa moldura, né? Por esse molde que nós chamamos de civilização judaico-cristã. Mas a questão é que ao longo dos anos, com o desenvolvimento de filosofias, com o desenvolver de pensamentos filosóficos estruturais, podemos citar aí o iluminismo, podemos citar aí o surgimento de filosofias mais voltadas para o secular, o secularismo. Alguns desses paradigmas começaram a ser contestados. A nossa revista, ela faz um recorte dos anos 70, mas a verdade é que esses paradigmas começaram a ser quebrados muito antes do século XX. Na verdade, nós temos aí uma ideia nascendo já no século XVII. A parte que envolve as características do casamento, das regras que envolvem o relacionamento, das leis que regiam a parte sexual, elas começam a ser questionadas ainda no século XVII, através aí, quem nunca ouviu falar, né, do Marquês de Sade, alguns de Marquês de Sade, inclusive de onde vem a palavra sadismo, né, que tinha um pensamento extremamente misógino, porque via a mulher apenas como um receptáculo para o homem depositar o seu prazer, mas era nada mais do que objeto. Então, Marquês de Sade institui aí o masoquismo, a arte de usar chicotes e algemas no ato sexual. Você tem também a questão de exploração de novas posições sexuais, o sexo anal nesse período, e é claro que nessa lição eu vou ter que fazer apelo a alguns termos de forma explícita. Essa lição é para adultos, é bom que se diga isso de passagem. Então, o sexo anal ele ganha um papel relevante nesse ato, não que isso não fosse novidade. Né? As civilizações pagãs, ao longo da história, desenvolveram práticas como essa. O Kama Sutra, por exemplo, é um livro hinduísta que carregado, um livro indiano, perdão, carregado de posições e práticas sexuais, estranhas, inclusive, algumas delas, ao próprio cristianismo. Mas, nessa época, no século XVII, há um movimento liderado pelo Marquês de Sade que tenta impor isso aí. A família Shelley, né, a mais famosa delas, Wilma Shelley, e a sua filha Mary Shelley, juntamente com seus cônjuges, porque se casavam, interessante é isso, que começam a contestar o padrão bíblico de casamento. Então surge aí uma ideia de revolução sexual. E o que essa revolução sexual, ela pregava já no século XVII? O que ela dizia? Primeiro, ela dizia que o casamento não tinha o papel de proteger, mas sim era algo opressor. Segundo, ela dizia que não existe limites para o ato sexual, ou seja, desde que seja o desejo, a vontade que as pessoas encontrem prazer naquilo, você pode executá-lo sem nenhum problema. Além disso, alguns dizem que ela pregava o fim do casamento. A verdade é que ela pregava o fim do casamento padrão, ou seja, o casamento colocado por Deus, o homem como cabeça, a mulher sujeita ao marido. Para isso era o fim da família tradicional, né? A família tradicional encerra aí as suas partes, o fim da monogamia, enfim, você tem uma aceitação do que nós chamamos de menage, ou seja, o sexo grupal e assim por diante. Então, no século XVII já surge aí, século XVII e XVIII, tá? Continua no século XVIII, já surge uma espécie de revolta contra o caráter do sexo ou o padrão sexual colocado pela Bíblia. É claro que esse primeiro movimento de revolução sexual, ele também reage a alguns extremismos que realmente existiam nessa época, principalmente por parte da Igreja Católica. Por exemplo, se você voltar no Brasil Colônia, na história colonial, existe um livro muito interessante chamado Casa Grande e Senzala, que narra muito claramente a visão da Igreja Católica medieval e pós-medieval, ainda ali no começo da Idade Moderna, em que, por exemplo, mesmo casado, a mulher não podia mostrar o seu corpo ao homem. Então era comum usar um lençol que tinha um buraco, um orifício, por onde o casal, o homem e a mulher já casados, poderiam executar o ato sexual. Então também era uma sociedade extremamente opressora com a mulher, realmente. Então,
essa pauta legítima também se mistura com essas pautas pecaminosas, mas é a primeira reação. Mas é claro que a revolução sexual mais famosa, até porque é a mais próxima de nós e aquela que conseguiu realmente mudar o paradigma do mundo, é a revolução sexual dos anos 60 e 70, porque ela começa ali, ela se recrudesce nos anos 60, mas ela tem o seu, vou dizer, fim ali nos anos 70, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, que surge a chamada geração Baby Boomers, né? Que são os bebês nascidos no final da Segunda Guerra Mundial, surge mais uma vez a necessidade para as pessoas da época, né, de reformularem as regras do sexo. E a primeira ideia que se tem, então, é a questão da liberdade do ato, ou seja, o sexo não deveria ser um ato vinculado a um casamento. Não, o sexo, na verdade, ele é um ato prazeroso. Então, a primeira coisa que a revolução que surge ali, final dos anos 50, meados dos anos 60, propõe, é o fim do pensamento do sexo como reprodução, o sexo com finalidade reprodutiva, que de certa forma nunca foi pregado por Jesus. A Bíblia não diz que o sexo tem como única finalidade a reprodução do homem e da mulher, não. Mas é claro que existiam regras onde esse ato deveria ser feito. Eles dizem não. Primeira coisa, vamos parar de achar que o sexo é importante para a reprodução. Segundo, vamos parar de associar o sexo com o casamento. É um ato livre. Inclusive, o sexo ganha o eufemismo de amor. Vamos amar, mais amor, menos guerra, que era o grande texto áureo da década de 60. Essa libertação, entre aspas, sexual, ela vem na esteira da evolução dos métodos contraceptivos. Surge a pílula do dia seguinte, surge o condom, né? Ou seja, a camisinha também, que surge nessa época. Então, de certa maneira, havia agora a liberdade de exercer o ato sem tanto medo assim de haver a gravidez, disso colocar. E além disso, surge uma outra coisa na esteira, porque é como se fosse um dominó, em que você derruba a primeira peça e vai caindo outras sucessivas. Nessa época se populariza o termo homenagem, o sexo grupal, se populariza, por exemplo, a questão do divórcio, apesar que ainda era algo muito custoso, muito trabalhoso, ainda havia um estigma nessa época, mas o divórcio também começa a ser aceito, há uma campanha para que o adultério deixe de ser crime, porque até então o adultério, né, um caso extraconjugal, se configurava crime em algumas constituições, inclusive no Brasil, tá? Era crime. Então, nesse processo também surge essa questão de descriminalizar o adultério, e é claro que a grande pauta, que depois nós voltaremos também nela, havendo uma liberdade maior no ato sexual, havendo uma liberdade maior em exercer o ato sexual, vai ter mais gente engravidando. E isso tornou um problema, portanto, naturalmente, o aborto entra como uma pauta consequencial da revolução sexual. Havia aquela propaganda do amor puro, e eu acho que, eu creio, né, e isso é atestado pelos grandes historiadores, que o grupo que mais encampou esses ideais da revolução sexual dos anos 60 e 70 foram, com certeza, os hippies, né, que viviam essa dinâmica que eu acabei de citar para você. Portanto, dentro dessa conjectura, os anos 60 e 70, eles impõem uma revolução brusca, uma mudança gigante nos padrões sexuais do mundo. Mas acontece uma coisa interessante. Quando houve a primeira revolução sexual, lá no final do século XVII, começo do século XVIII, a sociedade ela reagiu de forma a oprimir aquilo. Surge nessa época a chamada Era Vitoriana, inclusive, né? Que age com um punho de ferro contra essas revoluções libertárias de libertinagem sexual, podemos dizer assim. Já a partir dos anos 70, com a inserção da televisão e dos seus programas, acontece o contrário. De forma lenta, mais gradual, a sociedade
passa a assimilar esses valores que foram propostos pela nova revolução sexual. E isso era extremamente relevante, porque nesse momento a igreja começa a enfrentar as suas primeiras questões, tanto doutrinárias quanto interpretativas. Vai lembrar que ao mesmo tempo em que a sociedade secular começa a adotar a revolução sexual e os seus ideais como uma ideia de normalidade, a teologia e a Bíblia também é questionada nos seminários acadêmicos. Na década de 30 e 40, nós temos a ascensão do liberalismo, que quer fazer uma interpretação, uma leitura e interpretação racional da Bíblia. Surgiu nessa época as primeiras ideias aí de grandes teólogos liberais, ou semi-liberais, ou parcialmente liberais, grande Karl Barth, Schleiermacher e tantos outros aí, que lançam essas bases de precisamos fazer uma leitura hermenêutica correta, a hermenêutica histórica, surge nesse processo também. Ou seja, a igreja também começa a ter questionamentos em relação à sua interpretação bíblica do que pode e o que não pode no ato sexual, do que pode e o que não pode no casamento, do que pode e não pode com relação às questões de orientação sexual também. E finalmente, depois de todo esse processo, houve um ponto positivo. A igreja precisou se posicionar diante da sociedade face a esses processos. E o interessante é que essa revolução continua, porque veio depois as ondas feministas, primeira onda feminista, segunda feminista, as ondas pró-aborto que se intensificam, e finalmente nós temos aí o surgimento do movimento LGBTQIP+, com muita força, com muito dinamismo, e agora a ascensão das mídias sociais, que deu voz a tudo e a todos, inclusive a minoria que segue esses padrões heterodoxos de sexualidade e que tentam colocar para a igreja hoje a goela abaixo, a ideia de que não é pecado. Então, eu fiz aqui uma apresentação até extensa de como que a igreja chegou agora, como que a revolução sexual ela foi importante para que a igreja passasse a ser questionada e, ao ser questionada, reagisse, porque ela estava, claro, numa situação de comodidade. Então, hoje, nós vamos mostrar como nós devemos reagir a alguns desses questionamentos, porque nós teremos outras lições para tratar de outros questionamentos relacionados à questão sexual. Mas, para isso, vamos destacar aqui os três principais tópicos que estão aqui relacionados. No tópico 2, a gente começa a falar sobre a fornicação. Vamos dar um destaque aqui na palavra fornicação. Normalmente, nós temos o hábito de dizer que fornicação na Bíblia se refere à prática do casamento, do ato sexual fora do casamento. Na verdade, a palavra tem um sentido mais amplo. A fornicação, ela vem do grego, deixa eu só marcar aqui para vocês. A fornicação, ela vem da palavra grega porneia, e porneia, ele é um termo usado tanto para práticas sexuais fora do casamento, como também para a prostituição, ou seja, o ato de alguém vender o seu corpo em prol de dinheiro. Então, a palavra fornicação, ela é muito mais ampla do que apenas prostituição. Alguns adotam um escopo até mais amplo, envolvendo práticas como, por exemplo, a masturbação. Mas a palavra em si está relacionada justamente ao ato sexual fora do casamento e à prostituição, ok? É muito importante colocar isso aí. Na tradução brasileira, normalmente aparece só a palavra fornicação. Irmãos, em quase todas as traduções da Bíblia que nós temos aqui, tá? Você vai ver os dois termos que são considerados sinônimos, tá? E no que diz respeito à Bíblia Sagrada, nós não existe um aval
como alguns teólogos, como alguns pensadores modernos querem dizer por aí, em relação ao sexo antes do casamento. Na Bíblia Sagrada, o sexo sempre foi uma instituição tratada dentro de um casamento. A verdade é essa. Muita gente diz assim, você não precisa ser casado para ter relação, porque precisa ter amor. Isso não existe base na Bíblia. Até porque a Bíblia fala do sexo como se fosse já uma espécie de casamento. Quando fala de Adão e Eva iniciar, né, a sua mulher, serão ambos uma só carne, a expressão uma só carne ali, eufemizando a questão do ato sexual, já está falando claramente no sentido de um casamento. E se esse ato sexual acontece antes de algo oficial, se torna, entre aspas, um casamento ruim, tá? Na Bíblia Sagrada, tá? Isso é chamado de pecado, não tem conversa, tá? Existem alguns textos na Bíblia Sagrada, você pode me acompanhar claramente nisso aqui. Se você for comigo em Gálatas, capítulo de número 5, o verso 19, você vê claramente que isso é considerado pecado na Bíblia, não existe outra palavra. 5,19, Gálatas, a Epístola da Liberdade Cristã, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão adultério, fornicação, e a palavra que é porneia, tá? Impureza e lascívia. Nesse capítulo 19, você pode ver que ele começa falando dos pecados sexuais, porque a partir do pecado do capítulo 20, eu falo de pecados religiosos, pecados contra o irmão, mas os pecados contra o próprio corpo estão aqui. Adultério, fornicação, e não tem a palavra prostituição aqui separada. Por que não? Porque porneia abrange tanto a prostituição quanto aborda o sexo fora do casamento. A impureza e a lascívia. A lascívia é o desejo sexual desenfreado, desejo sexual sem limites, tá? É a chamada de lascívia, é o pensamento impuro. E a impureza, seguindo os padrões aqui. Você vê que no que nós lemos aqui também, 1 Coríntios, capítulo número 6, que inclusive faz parte aí dos nossos textos, 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso número 18 vai dizer assim: fugir da porneia, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. E é evidente, porque uma das bases da Epístola Paulina é entendermos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? Inclusive a nossa lição ela fala sobre isso, ó. O termo porneia, que dá origem a isso. Uma das marcas que nós temos em relação a isso é que esse é o grande desafio que nós temos hoje. É interessante porque na Bíblia Sagrada, quando se fala sobre a questão do matrimônio, quando se fala da questão do sexo fora do casamento, a Bíblia diz o seguinte, né? Que se por acaso um rapaz se deitasse com uma moça sem ser casado, essa é uma das leis levíticas, ele teria que dar o dote de casamento para a família da moça e se casar com a moça. Ou seja, não era um ato, aqui está atestando que não era um ato para ser realizado fora. Se não me engano, isso estaria todo o nome, eu quero até ver se eu consigo fazer essa leitura aqui com os irmãos. Deuteronômio, capítulo número 22, se não me engano, deixa-me ver se é isso mesmo. Isso, ó. Deuteronômio 22, 28, diz assim, ó. Se um homem encontrar uma donzela que é uma virgem e não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, ou seja, tá falando assim, não são namorados, não são nada, não são casados, porque ele fala aqui, ó, não é prometida a ele, tá? Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata, que é a indenização do casamento, e ela será sua esposa, tá? Porque ele a humilhou e não poderá despedi-la em todos os seus dias. Ou seja, você vê claramente aqui dizendo isso. E olha, essa questão do sexo
é tão forte, porque ele realmente significa que você contraiu um casamento, que Paulo usa a expressão tornar-se uma só carne, que é usada lá no Antigo Testamento, é usado no Antigo Testamento para casamento. Paulo usa para falar do homem que dorme com uma prostituta. Eu fechei aqui a Bíblia, não sei porquê, porque já ia ler, né? Mas 1 Coríntios, mais uma vez, o capítulo 6. Esse capítulo é muito importante, porque Paulo dá as bases para uma igreja cheia do Espírito Santo, mas extremamente mundana. No capítulo 16, ele diz assim, ó: ou não sabeis que aquele que se deita com uma prostituta é um só corpo, porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Então, meu irmão, casamento é para ser feito dentro, sexo é para ser feito dentro do casamento e não fora. Uma coisa interessante que chama a atenção é que hoje, mais do que nunca, a juventude tem tido dificuldade em não se corromper, em não pecar na fornicação. Uma prova disso é a influência da pornografia nos dias atuais. Eu trouxe alguns dados envolvendo a pornografia que pode assustar a quem é leigo no assunto. Os dados se referem apenas aos Estados Unidos. Então, alguns desses dados, tá? Alguns desses dados se referem apenas aos Estados Unidos, outros se referem a nível global, eu vou citando aqui, mas nos dá uma dimensão do impacto que a fornicação tem causado na vida de jovens e mais, de homens casados, homens e mulheres, porque as pesquisas modernas dizem que tem crescido o número de mulheres adeptas à pornografia feminina. Então nós temos o seguinte, ó, a cada segundo, isso aqui nos Estados Unidos, tá? A cada segundo são gastos 3.075 dólares com pornografia. Isso a cada segundo. A cada segundo, mundo, 28.258 usuários visualizam pornografia na internet. A cada segundo. A cada segundo, 372 usuários digitam termos pornográficos nos mecanismos de busca. Isso aqui é Estados Unidos. A cada 39 minutos, um vídeo pornográfico é criado nos Estados Unidos, tá? Agora, a nível mundial, o faturamento da indústria pornográfica é maior que a das seguintes empresas combinadas. Você não está entendendo? Nós não vamos falar do faturamento individual de cada uma delas, não. A pornografia movimenta mais dinheiro que todas essas que eu vou citar combinadas. Preste atenção. Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Earthlink e Netflix. Todas essas empresas juntas não conseguem gerar o dinheiro que a indústria pornográfica gera. Na internet existem mais de 420 milhões de páginas pornográficas. 25%, um quarto das buscas da internet estão relacionadas com assuntos pornográficos. E quase metade dos usuários da internet, 42%, dizem que visualizam por vontade própria conteúdo pornográfico na internet. Sabe o que é isso? Consequência desse mundo pecaminoso que fomenta a fornicação que nós vivemos hoje. Nós também temos a questão do adultério. Como nós dissemos antes, no Brasil, o adultério já foi crime, hoje não é mais crime, mas a Bíblia condena peremptoriamente o adultério, e adultério é a prática sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Ou seja, o adultério é você se relacionar de forma íntima com alguém que não é a sua esposa, que não é o seu esposo. E é importante deixar bem claro que esse é um tema cada vez mais complicado dentro da igreja. Grande parte dos escândalos sexuais que surgem, que explodem no seio da igreja, estão relacionados com questões de adultério. Pessoas que não têm capacidade pastoral,
que vão aconselhar alguém fraco na fé, no casamento, e é tão fraco quanto, e acaba se envolvendo. Desenvolvimento além do esperado de intimidade, porque todo o adultério, ele começa com uma abordagem, digamos, indireta. Todo adultério começa com uma abordagem singela, sem expressão, né? E aí, finalmente, se transforma em uma prática fora do casamento. E isso traz consequências terríveis. A Bíblia deixa bem claro: bendito seja o leito sem mácula. O leito sem mácula significa o quê? Aquele leito em que os casais se protegem. E vou dizer mais, a questão da monogamia, que hoje é tão combatida, ela é importante inclusive para garantir a saúde e a firmeza que nós temos hoje. Portanto, Cristo, seu seio do seu casamento, filhos, tudo isso fortalece o seu casamento, fortalece a sua prática. Quando você lê Provérbios, eu me lembro de ler quando era pequeno essa passagem de Provérbios, e eu ficava extremamente assustado, porque eu não entendia muito bem, mas eu vi que era algo muito perigoso, quando na parte sapiensal da Bíblia, que é a parte de Provérbios, né, uma mãe ou um pai, no caso aqui o pai, aconselha o filho dizendo: meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina teu ouvido ao meu entendimento. E aí ele fala assim: porque os lábios da mulher estrangeira gotejam como favos de mel, não é? E sua boca é mais suave do que o óleo, mas o seu fim é amargo como o fel, agudo como a espada de dois gumes. Aqui está dizendo o seguinte, que a princípio o adultério soa doce, soa gostoso, mas o seu fim é um fim de morte. E aí ele conta a história de um jovem que a mulher casada prepara para ele, diz: olha, o meu marido está viajando, vá, já lavei os meus lençóis, já preparei a minha cama, já passei os melhores perfumes, já me limpei, já me perfumei, deita-te comigo. E ele cai na lábia dela e deita. E a expressão diz assim: como um pássaro que caminha para a morte é o fim deste jovem, não é? Ele morrerá sem instrução e na grandeza da sua loucura se perderá. Veja só, para você ver que tristeza que é isso. Há um ditado que diz que não adianta nada, que o adultério é como a viagem, que o caminho é prazeroso, mas o fim é lamentável. Portanto, a Bíblia é taxativa sobre isso. Não há regra, não há exceção para o adultério, para que haja casamento fora do que a Bíblia cita de fidelidade e monogamia, tá bom? Isso é muito importante ser colocado. Proteja o seu casamento, proteja a sua vida conjugal acima de qualquer coisa. Seja fiel e respeite a pessoa que você ama. Muito bem, finalmente a gente chega no último toque dessa nossa pré-aula, que eu vou conversar com vocês agora, que é a questão da prática homossexual. Que eu sei que é um assunto áspero, eu sei que muitos não compreendem ou se fazem de mal entendido, mas nós precisamos, ainda mais nos dias em que nós vivemos, falar exatamente sobre a questão homossexual. E é bom deixar claro que nós respeitamos ao indivíduo. Deixa eu achar aqui o tópico, muito bem, aqui está o tópico. Vamos falar sobre homossexualidade. Eu recomendo aos irmãos que, por uma questão científica, realmente não utilize o termo homossexualismo, por mais que nós saibamos que o sufixo ismo nem sempre significa doença, por mais que nós saibamos que o sufixo ismo referencia um grupo, a práticas, por exemplo, cristianismo, hinduísmo e assim por diante, mas o fato é que, no caso da homossexualidade, realmente o ismo que tinham era de doença, tanto é que durante muitos
muitos anos, a homossexualidade foi tratada por doença. Depois, quem cuidava dessa parte era a psiquiatria. Depois que ela passou a ser olhada pela ótica de outras vertentes científicas, tá bom? Mas tudo que nós vamos falar aqui é debaixo de muito amor e respeito pelo ser humano, pela alma de quem está nos ouvindo, pela alma de quem nós precisamos pregar o evangelho de libertação. Mas nós também precisamos deixar claro que o nosso modo de viver é a Bíblia. Precisamos deixar claro que a nossa pauta de conduta é a Bíblia e como regramento de fé, nós precisamos aceitar o que ela diz sobre a homossexualidade. Se você não crê na Bíblia, se você não acredita em Deus, então realmente não há muito o que fazer, porque o nosso objetivo aqui é falar para quem tem fé ou para quem quer viver essa fé. E mais do que nunca é hora da igreja se posicionar. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. E mais uma vez salientando, não há em momento algum traço de discurso de ódio no que eu vou falar aqui. Eu particularmente trabalho com pessoas que são homossexuais, são excelentes profissionais, são excelentes colegas, extremamente respeitosos, temos uma excelente convivência, mas ainda assim sabem da minha posição, sabem do meu pensamento cristão, e isso tem que ser levado em consideração. Primeira coisa, vamos deixar bem claro. Os textos que nós usaremos como referência são os textos mais conhecidos da Bíblia. Levítico 18, 1 Coríntios capítulo 6 e Romanos capítulo de número 1. São os textos mais incisivos sobre a questão da homossexualidade e nós não vamos nos furtar deles. Existem outros textos também, por exemplo, Judas, em que a homossexualidade é tratada como sinônimo de sodomia, tá? Também é outro texto, existem outros contextos analisados, mas nós vamos ficar nesses 3 textos que é conhecido da nossa igreja. Então, a primeira coisa que nós queremos deixar claro para os irmãos é que sim, na Bíblia é pecado a prática homossexual. De acordo com o padrão bíblico, é pecado sim. Vamos ler e depois vamos conversar sobre essas ideias. Levítico, que é onde está toda concatenado as principais leis que nós temos, Levítico, capítulo de número 18. Abra sua Bíblia comigo. Verso de número 22. Diz o seguinte: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isto é uma abominação. Aqui eu quero parar para falar um pouco aqui sobre os argumentos que a comunidade LGBT usa para tentar distorcer isso aqui. Até então, até o século XX, era pauta pacificada de que realmente esses textos bíblicos condenavam o comportamento homoafetivo. Porém, surge, principalmente nos Estados Unidos ali, uma corrente muito forte através de Thomas Boswell, através de alguns seminaristas da Universidade de Chicago, ou do Seminário de Chicago, os Scrooge talvez seja o maior exemplo disso. Surge ali alguns revisionistas que dizem o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui na verdade é uma condenação não do ato homogenital. O que seria o ato homogenital? O ato sexual envolvendo pessoas de mesmo sexo, mas sim uma condenação ao sexo homogenital ou homossexual, religioso, pagão, ritualístico. Isso por quê? Porque existiam comunidades que praticavam o chamado sexo ritualístico. Ao longo de toda a história isso aconteceu. Deidades, como por exemplo Diana dos Efésios, como por exemplo Star, que o culto dessas deidades envolvia também o ato sexual. Na Grécia, nós tínhamos, por exemplo, além de Diana dos Efésios, nós também tínhamos Baco, o deus do vinho, onde aconteciam os bacanais.
Só que, então eles falam, olha, na verdade esse texto está inserido em um contexto em que a condenação não é da prática homossexual, mas da prática homossexual ritualística, realizada de forma pagã. E aí poderia ser tanto prática homossexual quanto prática heterossexual. É interessante porque dentro desse contexto, então, o texto deveria citar as duas práticas. Dessa ideia, o texto vai dizer, não te deitarás com homem como se fosse mulher, e nem homem com mulher como se fosse normal, diante de uma prática pagã. Mas aqui não está dizendo isso, quer dizer o seguinte, não deitará homem como se fosse mulher. Ora, se o texto realmente falar sobre a questão do paganismo, deveria citar tanto a questão homoafetiva, como também a questão heteroafetiva, não apenas a questão homoafetiva. Por outro lado, onde está a interpretação para isso? No versículo anterior, diz o seguinte, ó, você começa o versículo 18 com um monte de proibição, certo? Um monte de proibição nas práticas imorais. A partir do verso 8 diz, não ter nudez da mulher do teu pai, não descobrirá, não ter relação sexual com a irmã, com o tio, com o cunhado. Vai falando um monte de nãos aqui envolvendo práticas sexuais. Aí chega no capítulo 20, aliás, no verso 20, diz assim, 19, perdão. Também não te chegarás a mulher para descobrir sua nudez enquanto ela estiver menstruada, tá? É basicamente o que diz o verso 19. Verso 20, além disso, não te deitarás com a mulher do teu próximo para que não te contamines com ela, adultério, provocava morte, inclusive. Tu não deixarás nenhuma semente passar pelo... Aí aqui que está o X da questão. Eu estou indo a versão King James, tá? E não é atualizada. E tu não deixarás nenhum de teus filhos passar pelo fogo perante Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Verso 22. Não te deitarás com homem, como se fosse mulher. Isto é uma abominação. Então eles falam, olha... Tá vendo? Deus vinha falando de questões sexuais, começa a falar de ídolos e depois volta a práticas sexuais. Ou seja, essas práticas sexuais se referiam ao culto pagão. Só que aí tem outro problema, tá? Outro problema. Que problema é esse? Moloque era um deus que não tinha a seu serviço práticas sexuais. Os sacerdotes que serviam a Moloque não praticavam ato sexual com as crianças. As crianças eram levadas pelos seus pais e depois elas eram colocadas dentro de Moloque, que era uma estátua gigantesca construída com um gradil de ferro, alguns com a barra de ferro, e ali colocavam as crianças e as queimavam vivo ali dentro. Essa era a ideia que se tinha sobre o culto a Moloque. Mas não havia ritual sexual para o culto a Moloque. Então, não tinha como esse verso se referir ao verso de Moloque. Por outro lado, é bom deixar claro para quem nos escuta, que quer fazer essa exegese do texto aqui, que nós não tabulamos a Bíblia, os mandamentos de Deus. Se você pegar todas as vezes em que Deus dá um mandamento ou uma série de mandamentos para o homem, esses mandamentos não estão dispostos de forma temática, tá? Qualquer perícope do texto bíblico, ou seja, qualquer excerto do texto bíblico, você vai ver que não há ali, olha, agora vamos tratar sobre isso. Basta olhar os 10 mandamentos, que mistura questões cerimoniais com questões morais ali. E não há uma divisão sobre isso. Os mandamentos de Levítico, idem. A única parte de mandamentos que seguiu uma certa lógica de divisão foi quando Deus orientou Moisés na construção, tá? Na forma como seria feito o tabernáculo, porque aí Deus orientou cômodo por cômodo. Mas tirando isso, todas as orientações são dadas de forma tabular. Não existe epígrafe nos mandamentos de Deus. Quem criou epígrafe foi o ser humano, tá? Então essa falácia de que é porque vinha na sequência, não tem respaldo bíblico para isso. Queira você ou não, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, antes de ir para o texto de Romanos, de 1 Coríntios, é que provavelmente alguém está me ouvindo falar isso aqui, dizendo, olha o discurso homofóbico aí.
Eu quero deixar bem claro que não é possível dialogarmos sobre a homossexualidade no mesmo campo que o movimento negro. Eu tenho denunciado isso há muito tempo, tenho avisado. Vamos parar com esse discurso de que, olha, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus não tem nada contra o homossexual, tem como a prática homossexual. Porque eles chamam isso de homofobia cordial, não é? Eles não aceitam, ou é tudo ou é nada, viu, meus irmãos? Não existe parcialidade, não existe diálogo com essa parte. Ou você aceita todo o combo que a comunidade LGBTQIA+, propõe, agora tem um P no final, AP+, propõe, ou então você não aceita, você está automaticamente condenado. E para justificar isso aí, se compara com o movimento negro. Olha, você pode discutir a homossexualidade a nível de epigenética. Você pode discutir que existem traços fenotípicos que influenciam a conduta do indivíduo. Verdade. Mas no DNA não tem. Nós temos no DNA a programação pele negra. Nós temos no DNA a programação a cabelos crespos. Portanto, eu não posso impedir na minha igreja de que alguém entre por ser algo que está no seu DNA, que está codificado na sua gene. Mas eu não posso dizer a mesma coisa de alguém que é homossexual. Observação. Não é que você não pode entrar em nossas igrejas. Pelo contrário, você que é homossexual, que está me ouvindo, é mais do que convidado para estar em nossas igrejas. É mais convidado para ouvir o evangelho. Nós te aceitamos dentro de nossa igreja porque nós te amamos com o papel de cristão. Mas cremos no evangelho que transforma. Todos os traços epigenéticos desligam ou ligam genes. É verdade. É verdade. Mas os traços fenotípicos de epigênesis que pode ter a questão homoafetiva não nos obriga a igualar vocês com a questão de racismo, apesar de sabermos que o Supremo Tribunal Federal que nós temos igualou homofobia e racismo. Nós cremos que homofobia é crime, multa de pecado, que é o ato violento contra o homossexual, é o ódio, é o discurso ao homossexual. Nós repudiamos isso, mas nós entendemos que repudiar o homossexual é uma coisa, repudiar o homossexual, a prática homossexual é outra, completamente diferente e não tem nada a ver com racismo ou com discurso de ódio. É bom deixar isso claro para vocês. Bom, ainda falo sobre isso, então é importante deixar isso claro para entender que nós não abraçamos a tal da homofobia cordial. Nós simplesmente cremos que a Bíblia é regra de fé e como regra de fé ela proíbe a prática homossexual ou ela vê como pecado. Observação para todos vocês que estão me ouvindo, tá? Observação importantíssima. Ninguém vai para o inferno por ter desejos pecaminosos, tá bom? Você não vai para o inferno porque tem desejo por outro homem. O problema é a consumação da prática. O que nós dizemos é que você que tem esse impulso e que você não escolheu ter esse impulso, até acredito nisso, eu creio nisso. Você não escolheu, nossa, eu quero ter impulsos de me apaixonar por uma pessoa de sexo igual a minha, ou de gênero igual ao meu. Eu acredito que você não escolheu isso, eu creio nisso. Entretanto, o fato de você não ter escolhido não significa que você deve colocar isso em prática. Assim como existe no próprio fenótipo e na própria epigênese a questão do alcoolismo, a questão da violência, que são questões comportamentais, nós entendemos que a prática homossexual ela é comportamental e, portanto, você tem condição de servir a Deus sublimando essa prática, ou seja, evitando isso, tá? É importante. Eu sei que talvez não seja o discurso que muita gente quer ouvir, porque o discurso que quer ouvir é da teologia inclusiva. Deus recebe a todos, Deus te aceita como você é. Cuidado! Deus não te aceita como você é. Deus te recepciona como você é, para te transformar. Aceitar não é a mesma coisa que receber. Deus te recebe, te transforma
e te aceita como filho. Mas para isso, há sim um preço a pagar. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo de número 1, que é outra parte extremamente contestada pelas teologias inclusivas, contestada pelo movimento LGBT. Eu sei que a aula hoje está um pouco mais extensa que o costume, mas é uma pauta que eu preciso falar sem deixar brecha ou tentando não deixar, porque eu sei que o assunto é extenso, como eu disse, daria uma lição só sobre isso. Na Epístola aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz a parte doutrinária da igreja. Ele começa a falar, primeira coisa, do capítulo 1 ao capítulo 3, sobre o aspecto pecaminoso do homem. E aí, desse aspecto pecaminoso, no verso 21 ao verso 27, ele fala sobre a questão da ira de Deus, sobre o comportamento pecaminoso do homem. E aí ele fala no verso 25 em diante, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Tá falando o que aqui? Mulher deixar o lado normal, que vai contra a sua natureza. Mulher com mulher, claro. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Tá? Então aqui você vai ver claramente falando sobre isso, tá? Falando sobre a questão de homem com homem, mulher com mulher. E aí, lá em 1 Coríntios 6, e eu finalizo aqui as minhas referências, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira e nós poderíamos conversar muito mais sobre isso. Nós temos aqui, talvez, a raiz de todo mal, né? 1 Coríntios capítulo 6, a raiz de todo mal, é 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino. Aqui usa-se a expressão pederasta ou pederastia, né? Que está colocada aqui. E aqui tem uma observação, porque é muito criticado o termo que se notabilizou um tempo atrás, que é o termo malakoi e arsenokoitai. Primeiro, porque a comunidade LGBTQIA+, diz que isso é um neologismo de Paulo, que Paulo que inventou esses termos. Malakoi, por exemplo, não existia, e isso é absolutamente falso. A palavra malakoi significa, da letra, fineza, leveza, né? A delicadeza. E ela era utilizada não apenas por Paulo, mas por grandes escritores do passado como expressão eufemística para homossexual. Não apenas Paulo usou isso aí. Por exemplo, o grande escritor Diógenes, Filho de Alexandria, também fez isso, tá? São exemplos de alguns escritores, e é importante voltar a textos primários, né? Textos primários são o quê? Textos da época de Paulo, ou que antecediam Paulo. E você vai encontrar textos anteriores a Paulo que se referiam ao homossexual pela expressão malakoi, tá? Ou seja, nós não estamos aqui falando de especificamente uma palavra criada por Paulo, tá bom? E não, malakoi sim, significa leveza e se referia aos trejeitos, homens mais efeminados, sim. Arsenokoitai ou arsenokoitai, algumas pronúncias divergem entre si, é uma palavra que se refere a homens que abusavam de outros jovens, ainda andrógenos, que a tradução mais correta seria pederastas. Aqui é uma denúncia da pedofilia realmente, tá? Ou seja, a expressão arsenokoitai aqui também é utilizada para deitar-se com outro macho em sua construção. É importante deixar bem claro. Portanto, meus irmãos e irmãs, e você ouvinte que veio até esta aula por algum motivo,
A Bíblia está clara, está explícita que Paulo obedecia ao padrão de heteronormatividade prescrito na Torá. Tá? Então nós não temos aqui invenção de Paulo, não temos uma nova teologia proposta aqui através de Paulo, tá? Não existe isso. Portanto, quem crer na Bíblia precisa entender que a prática homossexual, ela é pecado. E isso não é homofobia, isso é o que cremos e isso é o que aprendemos de Deus, tá? E aí você tá vendo aí o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Nós já falamos sobre isso. É um padrão dentro do casamento, é um padrão heterossexual, é um padrão em que o homem e a mulher se respeitam, não é qualquer prática entre quatro paredes que pode ser feita, enfim, muita coisa, mas nós vamos ficando por aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é só uma palhinha, esse assunto é riquíssimo. Não falte a aula de domingo, porque eu tenho certeza que você terá ensinamentos valiosíssimos. Que Deus em Cristo Jesus te prospere a sua vida sempre mais. Eu te aguardo aqui na próxima semana para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Até lá!